Cara, isso não pode ser Re:Zero. Se você não vive numa bolha, já deve ter visto esse fight no TikTok. Acredita ou não, isso é Re:Zero. Aquela merda de animação que teve na luta contra Sirius foi completamente compensada nesse episódio. O Aldebaran fazendo a luxúria em pedaços. A luta do Garfield que foi magnífica. Cara, isso tá muito bom. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Aproveita e deixa o like, porque eu tô fazendo isso daqui quase gripado. Re:Zero finalmente retornou do hiato, com muita ação e lutas que fazem o coração bater mais forte. Simbora ver esse episódio 9. Ele já começa muito bem. Se a Priscila vai lutar lado a lado com a cantora, ela deve ao menos estar vestida adequadamente. A Liliana agradece pela boa vista, mas pergunta do porquê dela deve ser a única aí com a Priscila. Tem o Al, mas ele serve mais como um bobo da corte. Não sei sobre o que a Liliana está reclamando, só vejo lucro e bota lucro nisso. Nisso, a Anastácia adentra na sala. Ela estava ali para tratar sobre a proteção do gabinete. Um desses gananciosos miseráveis, com certeza terá essa fortaleza indefesa como alvo. A Priscila fala que ela pode usar o Al como desejar. A Liliana fala que ela realmente confia no Al, mas a Priscila não gostou dessa afirmação. Se ela confia ou não, isso não importa. Há muitas coisas que ela não conta pra ele. Por outro lado, a Anastácia não está em posição de falar sobre segredos. Não adianta ela fingir ignorância. Que ela continue atribuindo ao homem que ela nomeou como cavaleiro um sentimento cada vez maior de culpa imprópria. O plano vai ser o seguinte, sem joguinhos. Ela vai levar a cantora e vai enfrentar frente a frente. A cena muda para o Otto, andando sorrateiramente pelas vielas. Foi dito que o culto da bruxa quer saber onde está o tomo da sabedoria. Virando a esquina, ele se depara com o grupo da Felt, frente a frente com o bispo, que lhe dá as boas-vindas à área de alimentação, se apresentando como bispo do culto da bruxa, representando a Gula, Liebatekaitos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o Garfield, junto com Wilhelm, estava frente a frente com a luxúria. Não apenas isso, eles também estavam lá. Wilhelm avisa, aquela mulher portando uma espada é sua esposa e a antiga mestre de armas, Teresia Van Nastria. O Garfield pergunta se ela não havia sido morta pela baleia branca. De fato, ela realmente foi, e ele havia se vingado, ou pensou tê-la vingado. Mas eles estão tratando o cadáver da sua esposa como marionete, pisoteando sua alma e forçando levantar sua lâmina contra quem jurou proteger. Ambos partem pro ataque. O grandão tira seu manto, mostrando sua verdadeira forma. O Garfield salta. Ele cruza seus braços, saltando em direção ao Garfield, enquanto Wilhelm troca uma sequência de golpes contra sua esposa, Kisubane Gaeshi. Ela tem sua roupa rasgada e seu rosto revelado. Do outro lado daquela batalha, a Priscila e a Liliana chegaram à comporta. É dito que apenas o Conselho dos 10 sabe onde está o resto mortais da bruxa. Nesse caso, os bispos precisam deles vivos. A Liliana fala que é estranho, sendo que o Conselho dos 10 havia sido atacado um após o outro. Mas a Priscila fala que não foram eles que atacaram o Conselho dos 10. Alguém queria impedir o esquema do culto da bruxa e passou na frente deles. De repente, uma explosão acontece. A Sirius apareceu. E que aparição, hein, minha filha? Rapaz. Ela pede desculpas pelo trabalho deles terem vindo até aquele local. E obrigada. De volta à catedral, o Subaru estava animado. Chegou no momento certo. O Regulus pergunta se é com ele que a Emília tá tendo um caso. Se fosse com o Reihard, seria mais compreensível. Ele quer saber como a Emília escolheu ficar com o Subaru ao invés dele. Será que seus globos oculares são feitos de vidro ou algo parecido? O Subaru fala que ele se parece com Joia Hara e não dá pra comparar ele com o Reihard, o mestre de armas. O Regulus diz já ter ouvido boatos sobre ele. Um título que não sabe fazer nada além de brandir sua espada. Uma descrição adequada, no entanto. Ele não tem certeza que será capaz de cumpri-lo agora. É dito que a espada do dragão está na família Van Nastria desde o início. A melhor espada do mundo. Mas há uma falha. Ela só pode ser desemboiada se o portador estiver enfrentando um oponente digno. Em outras palavras, o Regulus não é digno de tal façanha. Aí ele ficou boladão. Um chute no chão fazendo a chuva de pedras. O Reihard parte pra cima segurando o Subaru, mas foi obrigado a parar quando o Regulus ameaçou matar todas as garotas que estavam no local. Todas elas são suas valiosas esposas. Se eles tentarem algo, ele mesmo irá matar suas esposas. O Subaru fala que ele é maluco. Nada do que ele disse faz sentido. No entanto, o Regulus estava esquecendo da Emília. Com sua magia, ela congelou a parte inferior do seu corpo. Ele baixou a guarda e por isso perdeu. Mas ele fala que estava pressionando aqueles caras. E o dever da sua esposa é elogiá-lo como um bom marido. O Subaru grita falando que isso não irá detê-lo. O gelo é quebrado. A Emília tem seu pescoço agarrado. Ela tenta resistir, mas acaba deixando ele ainda mais furioso. Ele a chama de mulher violenta, que não sabe respeitar os homens. Mesmo ela sendo virgem de corpo e alma, não significa nada. Apertando ainda mais forte o seu pescoço. O Subaru chama ele de idiota. Mas quem realmente é idiota nessa situação? O Regulus pergunta se ele ainda não entendeu, ou não quer entender toda essa situação. O Reihard manda que ele solte a Emília, e ouvirão seus pedidos. O Regulus manda que ele solte sua espada e se dirige até a frente dele. Ele deve ficar parado e receber um ataque direto do Regulus. Ele não pode bloquear, muito menos desviar. O Subaru pergunta se o Reihard tem algum plano. Ele fala que eles fizeram uma promessa. O Subaru deve cobrir todos os seus pontos fracos. Nesse momento, ele tem seu corpo
corpo cortado. Heihaji Van Astria estava morto. O Subaru fica furioso, puxa seu chicote e parte pra cima. O Regulus fala que comparado ao Heihaji, ele é uma vergonha total. O Heihaji simplesmente volta dos mortos. O Subaru puxa uma das reféns. A Emilia arremessa sua adaga e o Regulus é golpeado e uma explosão acontece. De volta ao Otto, como ele suspeitava. Aquela gula é diferente da que ele havia encontrado anteriormente. Isso significa que há 2 bispos da gula. Ele fala que o Otto está no caminho certo. Ele até reconhece o Otto como a entrada que ele não havia conseguido comer anteriormente. O negócio aqui é o seguinte, ele só quer saber de uma única coisa. Onde está o herói que havia feito aquela transmissão? Esse querido e amado herói, que os devem julgar. Sua expectativa é tão grande que seu pequeno peito está quase explodindo. O Otto fala que estava com ele há pouco tempo atrás. E se ele quiser, ele pode levar até onde ele está. Afinal, ele não deseja morrer. Portanto, se a gula garantir sua sobrevivência, ele o reconheceu como um comerciante. Comerciantes colocam preço em tudo e vendem para encher seu próprio bolso, incluindo os valores humanos. No fim, o mundo inteiro funciona à base da gula. A disputa se inicia. O Otto fala que quando se negocia com um comerciante, você deve ouvi-lo até o final. 2 monstros marinhos aparecem. A gula é atacada e a cena corta para o Julius, frente a frente com o outro bispo da gula. Nessa luta, eles irão com tudo desde o início. Ótimo, agradável, maravilhoso, aceitável, esplêndido. Isso é a gula. Eles partem pra cima. O Julius usa sua magia. Logo em seguida, a cena volta pra Catredal, onde a Emilia estava sem salva. Ela tinha fé que o Subaru iria salvá-la. Ela fala que se fosse casar, será com alguém que ela verdadeiramente ama. Agora, quem será que ela ama? Nisso, ela nota que o Subaru tá todo arregaçado. Já teve bem pior, né? Vamos falar a verdade. Mas o mais importante, o Heihaji. Toda fofa, ela manda ele tirar a roupa para que ela possa curá-lo. Mas esse cara é fora do normal. Seu corpo não havia nenhum ferimento, graças à proteção divina da Fênix. Aqui no anime não falou direito, mas ele ganhou essa bênção no momento que ele morreu. Essa havia sido a melhor maneira. Embora ele não queira mais morrer. E tem as mulheres do Regulus. Ele com tantas e nós sem nada. Falando no corno, ele já estava de pé. Falando muito como sempre, só fala merda esse cara. O Heihaji fala que isso é realmente estranho, até que eles descubram o truque por trás da sua invencibilidade. O Heihaji já parte pra cima e dá-lhe uma que arremessa ele na pilastra. O Heihaji vai manter ele ocupado, enquanto o Subaru deve encontrar uma maneira de superar sua invencibilidade. A Emilia tenta retirar as esposas de dentro da catedral, mas elas se recusam a deixar esse lugar. Elas não receberam permissão de seu marido. Se elas agirem por conta própria, sem a permissão do seu marido, então provocarão a sua ira. Não importa o quanto lutem ou quem lutem contra ele, no fim será sempre o mesmo. Não há ninguém que possa derrotar Regulus Corneias. O Subaru avisa o Heihaji sobre a mudança de planos, enquanto o Regulus estava levando um sacode satisfatório. O Subaru começa a ouvir a voz do Heihaji dentro da sua cabeça. Essa é a proteção divina dele, telepatia. Isso lhe permite que sua voz chegue a qualquer amigo que esteja dentro do seu campo de visão. O negócio aqui é o seguinte, eles irão continuar com o plano A. O Regulus fala que o Heihaji tem uma quantidade absurda de poder, mas com um cérebro tão inútil é um desperdício, de fato, e por esse motivo que ele vai optar por um método mais direto. O Heihaji aparece logo atrás do Regulus, dá-lhe uma bicuda na coluna que vai doer a semana toda. Mas isso aqui tá muito bem adaptado. O Subaru fala que o Regulus é o único culpado aqui, e elas nunca chegarão a lugar algum se não começarem a se perguntar. Elas precisam manter seus olhos abertos, com eles fechados não poderão enxergar. A cena volta pro Rio Helm, enquanto o Garfield tava tomando uma no estômago, que quase perdeu a consciência. Nesse momento ela apareceu, a luxúria. A cena corta pra Dona Crush, que havia sido visitada pela Capela. É hora da entrada da luxúria. Deus é mais. O Subaru descobriu a verdade por trás da autoridade do Regulus. O Heihaji foi dar uma volta em Marte, e a Emilia tá fazendo uns enquadramentos deveras interessantes. O Félix quase foi de arrasta pra cima, e a Priscila deu um beijo de língua na Liliana. Isso foi tudo que aconteceu no episódio 10 de Ren Zero. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. No episódio passado, a luxúria havia chegado onde o Félix estava, assim como ela havia imaginado. A Dona Crush havia perdido para o sangue do dragão. O Félix se irrita e pergunta o que diabo ela fez com a Dana Crush e como ele pode curar suas feridas. A Capela se aproxima e pergunta se ela não vai lhe apunhalar com essa faca. Afinal, ele deve odiá-la. Tudo que ele deseja deve ser vingança. O Félix passa o facão bem no coração, fazendo a Capela golfar sangue. Nesse momento, seu rosto fica desfigurado. Ela se transforma na Dana Crush. Ela fala que aquilo dói e que aquilo é imperdoável, depois de tanto amor que eles compartilharam. Mas o Félix fala que sua conexão com a Dana Crush não é rasa. A Capela acerta ele contra a parede
parede. Ela quer saber como ele vai implorar pela sua vida. Mas tudo que ele quer saber é como ele pode salvar a Dana Crush. Mas curar o corpo de quem perdeu para o sangue do dragão é algo que nem mesmo a Capela sabe. Nesse momento, a explosão acontece. Quem estava na cama não era a Dana Crush, era a Anastasia Roshi. Ela sabia que depois de ter ouvido aquele discurso, a luxúria viria até aquele lugar. Ela dá 2 batidas no chão e um buraco se abre. A Capela tenta se segurar, no entanto, toma uma na cara que despenca lá de cima, caindo toda arregaçada no subsolo. Totalmente torrada, a Capela fala que ela pode bater de frente. Ela só precisa voltar e aguentar firme, para garantir que ela não amará mais ninguém além da luxúria. No entanto, ela não estava ali sozinha. O Aldebaran também estava lá, e ele não tá de bom humor. A Capela vai apanhar igual mala véia. A cena volta pro Regulus sendo arregaçado. Ele tenta fugir, mas o Reinhard dá-lhe uma bicuda na testa que arremessa ele contra os prédios. No entanto, vencer esse miserável não é questão de força, e é infantil achar que pode vencê-lo pelo cansaço. Nesse caso, o Reinhard vai tentar outro método. Em um piscar de olhos, o Regulus virou passarinho. Esse daí era o plano número 1, eu acho. O Regulus é arremessado contra o córrego. A Emília logo abaixo conjura sua magia, criando um fucking iceberg que amassa o Regulus, fazendo tudo ao seu redor congelar. A Emília diz esperar que isso tenha sido suficiente para derrotá-lo, mas o gelo explode e o Subaru é arremessado. O Reinhard impede o golpe, mas o choque faz ele colidir com vários edifícios. O Regulus fala que finalmente havia dado um jeito no Reinhard, mas já toma uma na cara que deixa ele irritado. Ele diz que a Emília é uma pessoa que não sabe ouvir os outros. Não adianta o que eles façam, tudo será em vão. Ele se intitula o Homem Perfeito. Ele está realizado. Não há como ele ser mais nem menos. A Emília chama ele de mentiroso. Tudo que ele sabe dizer é eu quero mais. Tudo que ele é um desgraçado egoísta. Já que ele diz estar realizado, ele deveria cuidar melhor das suas esposas. Ela estufa o peito e fala que o odeia. O Regulus ficou puro ódio. O Subaru fala que ela mandou muito bem, mas agora eles devem recuar. Eles ainda não sabem o que faz o Regulus ser invencível. Mas aí o maluco simplesmente ergueu um bloco de água líquida como se não fosse nada. A Emília fala que tá com um péssimo pressentimento. O Subaru pensa o mesmo, talvez eles sejam iguais. O Regulus sobe no topo de um edifício e arremessa. As gotas de água eram como bala de aço. No entanto, eles haviam conseguido escapar. A Emília cria patinho de gelo e começa a patinar pelo lago congelado. Mas isso aí é difícil de controlar. Logo atrás estava o Regulus deslizando pelo gelo como um pato. Ele diz que vez ou outra encontra pessoas desse jeito, que se acham especiais, quando na verdade não são nada demais. A Emília passa um espírito menor para o Subaru e pergunta se ele consegue dar conta do resto. O Subaru fala que quando era menor as pessoas chamavam ele de Princesa do Gelo. A Emília foge 2 espadas e dá-lhe no pescoço, uma martelada no saco, mas ele não demonstra nenhum tipo de reação. Esse é o famoso testículo de aço. Uma pancada na cabeça e o machado se quebra. Provavelmente o quadril da Emília se quebrou no processo. O Regulus fica irritado porque ela mirou no seu saco. Ele fala que ela não conhece o seu lugar como mulher. Pessoas assim não servem para ser sua noiva. Mas nem a pau que ela vai se casar com um maluco desses. Logo à frente havia uma ponte. O Subaru passa seu chicote no poste, usando o impulso da Emília para desviar. Já o Regulus passou direto igual um trem. Dito isso, o plano de acertar as partes baixas não deram certo. A pergunta que fica é, onde diabos é o ponto fraco desse maluco? O Regulus fala que já passou da hora dessa mulher adúltera e seu maldito homem perceberem que isso não existe. Ele pisa no chão formando um enorme tsunami. O Reinhard aparece criando uma lâmina de vento que corta aquela onda. Ele pede desculpa pela demora, mas ainda não havia acabado. O Regulus novamente ergue um bloco de água. O Subaru avisa que é hora do plano J. O Reinhard corre e o Regulus foca as balas de água em sua direção. Mas em um piscar de olhos, o Regulus é golpeado e atingido pelo seu próprio ataque. Mas o plano de autodestruição também não havia dado certo. O Subaru já não sabe mais o que fazer. Então ele pergunta pra Emília. Qualquer coisa que ela souber vai servir. Ela fala que primeiro ele perguntou se ela era virgem, além de chamar suas esposas por números. E quando ela havia dito que ele parece um rei malvado, uma delas chamou ela de Pequeno Rei. O Subaru percebe que é o nome de uma estrela, não apenas o do Regulus, como o de todos os bispos. Regulus significa Pequeno Rei em latim, mas havia outro nome. O Subaru pergunta o que a Emília havia sentido quando o Regulus havia segurado seu pescoço lá na igreja. Ela fala que nada, absolutamente nada. É como se ela tivesse sendo tocada por algo feito de nada. O Subaru grita mandando Reinhard descobrir se o coração do Regulus estava batendo.
batendo. A cena corta pra Priscila, frente a frente com a Sirius. Ela pede perdão pela surpresa. Afinal, a cidade estava um breu que só. Então ela se esforçou para deixar aquele lugar iluminado. A Liliana fala que ela é uma pessoa que dá pra levar na conversa. A Sirius começa com seu papinho, falando que as pessoas podem se entender se elas derem as mãos. Lógico que a Liliana acabou caindo na autoridade da Sirius. A Priscila não esperava que os efeitos da autoridade tivessem efeito imediato. Ela puxa a Liliana e beija ela de língua. Eu sei que vocês nesse momento sentiram inveja da Liliana, porque eu também senti. Agora ninguém vai querer casar com a Liliana. A Priscila roubou seu primeiro beijo, mas foi um beijo que ela permitiu. A Priscila não só trouxe sua sanidade de volta, como lhe deu uma dose de prazer. Agora chega de conversinha. Logo atrás estavam os habitantes da cidade, que foram pegos pela autoridade da Sirius. É dito que todos eles respiram como uma só pessoa. A Priscila puxa sua espada, fazendo um enorme muro de chamas. A Liliana deve fazer ele recuperar sua sanidade. Esse é o dever da cantora. Se ela não fizer, todos irão morrer. A vida de todos depende da sua voz. A Sirius fala que é a primeira vez que ela encontra alguém assim. E ela se apresenta mais uma vez como a bispa do pecado do culto da bruxa, representante da ira, Sirius Romaneconte. Ela usa suas correntes para atacar Priscila, que usa sua espada para ricochetear as correntes. O combo agora é no corpo a corpo. A Sirius fala que nunca havia encontrado uma pessoa tão teimosa quanto ela, e pergunta o que será que passa em seu coração para ela ter se fechado por completo. Mas a Priscila fala que ela nunca vai descobrir. Mas se ela não descobrir, todo mundo será dominado pelas trevas. Ou por acaso ela acha que ser forte é não demonstrar fraqueza, a altura que apenas podemos alcançar quando nos conectamos com alguém. A Sirius pergunta o que ela acha desse raciocínio. Íris e o Rei dos Espinhos. Isso deixa Priscila irritada. De volta à batalha contra o Regulus. Ele acabou mudando seu foco para o Subaru e foi golpeado pelo Reinhard. Mas ele fala pro Reinhard não entender errado. Ele apenas estava brincando com ele. No entanto, a suposição do Subaru realmente estava correta. Seu coração não estava batendo. O Regulus simplesmente mandou o Reinhard dar uma volta lá em Marte. Mas antes ele havia avisado ao Subaru que o coração dele não batia e que vai demorar um pouco para voltar pro campo de batalha. O Subaru aproveita para falar o plano no ouvidinho da Emília. O Regulus pergunta se eles estão debatendo como irão implorar pelas suas vidas. O Subaru pergunta se ele ainda não havia percebido que está totalmente encurralado. Ele vai lhe contar tudinho. Afinal, perder sem saber como perdeu pode acabar lhe matando de frustração. A Emília cria vários blocos de gelo, fazendo uma enorme cortina de fumaça. O Regulus dissipa, mas a Emília já não estava mais no local. O Subaru pergunta se ele realmente chama suas esposas por números, isso é patético. E também fala que ele havia descoberto a verdade sobre a autoridade do Regulus. O Regulus acha isso interessante, mas não que vale acreditar nas palavras do Subaru. Bom, basicamente, sua autoridade é apertar Start no meio do jogo, ou podemos chamar isso de Coração de Leão, uma habilidade que para o tempo do próprio corpo. Pela cara do Regulus, a resposta está correta. Sirius finalmente derrotada. O passado da Liliana explicado. O maluco do Kritaka deu as caras. E a Liliana confessou seu amor por ele. Isso e outras coisas aconteceram no 11º episódio da 3ª temporada de Re:Zero. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em uma pequena vila do interior, uma garotinha gritava em praça pública, anunciando a apresentação do seu grupo musical. Mas acabou mordendo a língua no meio da promoção. Essa garotinha era a Liliana, que levou um pescotapa da sua mãe. Depois disso, a cena corta para o acampamento do grupo, onde a Liliana estava tentando tocar seu bagolim, mas logo ela desistiu. Observando as estrelas, ela percebe que se elas forem ligadas umas às outras, formam uma guilty roll. Isso motiva ela a continuar tocando, mas logo foi impedida pela sua mãe, que mandou ela ir dormir. Dia seguinte era um sol para cada cabeça. A Liliana havia acabado de acordar. Logo à frente uma cidade, mas eles foram pelo caminho contrário. Nas cidades grandes, os promotores são responsáveis por tudo que acontece. Por esse motivo, eles só tocam em vilarejos. Depois disso, enquanto o acampamento estava sendo montado, a Liliana fala para sua mãe que da próxima vez eles irão tocar a música Mestre de Armas Raiden. Mas como uma garotinha pode decidir que música eles irão tocar? A mãe fala que talvez daqui a 10 anos ela possa opinar. O pai fala que não vai dar carne de coelho para uma criança folgada. Então a Liliana pegou um balde com água e arremessou nos dois. Se fosse eu, tinha levado uma surra de cair o couro. Eles podem fazer o que quiser, mas ela vai pra cidade grande e vai ser uma cantora. A cena volta pra Priscila, que havia sido golpeada pela Sirius, sendo brutalmente arremessada para longe. Uma pedra do seu
colar havia sido quebrada. Ela fala que isso vai sair bem caro para Sirius. A mesma diz ter entendido. A Priscila pega algo de valor para si própria, enquanto os outros se machucam em seu lugar. Um jeito arrogante de viver a vida. Até Iris, o rei espinho, ficaria espantado. A Priscila fica irritada. Ela chama Sirius de ser desprezível que fica revivendo o passado alheio. A sua falta de caráter nem a morte poderia redimir. Mas a Sirius pede para que ela não fique zangada. O coração humano deve estar sempre recheado da mais pura felicidade. Por isso ela usa sua autoridade, para que todos abram seu peito e compartilhem da mesma felicidade. A Liliana pergunta se ela é idiota ou retardada. Ela manda que a Sirius observe as pessoas à sua volta. Isso realmente é o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade, um sentimento de compartilhamento mútuo. Isso a deixa enojada. Se ela realmente deseja entender alguém, então ela feche a boca e escute a sua música. A Sirius fica irritada, mas isso apenas mostrou sua verdadeira essência. Alguém que se deixa levar pelos seus próprios impulsos. Uma ira de baixo nível. Ela manda que a Priscila não menospreze sua ira, e nem daquela pessoa como se eles fossem seres ridículos. A ira foi a única coisa que ela recebeu dele. Um presente do seu marido Betelgeuse. A Priscila diz que isso chega a ser engraçado. Ela fala que teve 8 maridos, e todos eles lhe deram um presente para chamar sua atenção. Mas isso só deixa a Sirius ainda mais raivosa. Sua chama se espalha pelas correntes e ataca a Priscila. No primeiro golpe ela desvia, mas no segundo ela acaba tendo que se defender. Isso acaba fazendo seu colar se quebrar por inteiro, mas foi uma distração perfeita para Liliana chegar ao outro lado. A Priscila salta e fala que essa brasinha da Sirius é muito meia boca. Como pioneira do fogo, ela vai lhe mostrar como é que se faz. As chamas da Sirius foram consumidas pelas chamas brancas da Priscila. É dito que esse fogo apenas queima aquilo que ela permite que queime. Agora o palco está pronto. A Liliana se apressa. Ainda assim, mesmo não sendo queimada, o calor dentro daquela torre é sufocante. Uma carreira ela já tá ofegante. Ela acabou ficando largada demais nessa cidade. Ela bota a culpa no Kiritaka e em todo o resto. Mas é exatamente por isso que ela não pode falhar nessa missão. Todos os seus sentimentos. Tá na hora de colocar tudo pra fora. Ela se põe de pé. Ouçam com atenção aqueles que estão distantes. E quem estiver perto, veja a nossa dança. Quem está ainda mais longe, irei cantar ainda mais alto. Eu, Liliana Masquerade, vou cantar, tocar e dançar. Ouçam com atenção. O céu que supera o brilho do amanhecer. Ela começa a tocar e várias cenas são mostradas. Em uma jornada, ela passou várias dificuldades. Quase virou comida de Maju. Caiu da ponte e virou um Blade dentro do rio. Isso que é depender da música. Em certo momento, nem água ela tinha para beber. Mas um herói jamais morreria dessa maneira. No entanto, ela não é uma heroína, mas sim uma ladra, que conta histórias sem permissão. Mas afinal, o que é ser uma cantora? Mas o sol brilha novamente todas as manhãs. E você decide se vai continuar na lama ou vai se levantar e continuar tentando. A Liliana fez sua escolha. Mesmo fraca e com fome, ela continuou andando. Suas pernas bambas logo se alegraram. Logo à sua frente, um lago de água doce. Ontem ela bebia água da lama e hoje ela bebe da água mais pura. Logo a sua mente se abriu. Aquele cenário lhe deu uma ideia para uma canção. O amanhecer sempre chegará para todos. E infelizmente eu não posso colocar essa música no vídeo. É letrada. Com certeza o vídeo iria ser derrubado. Mas enquanto ela cantava, se lembrava dos elogios que o Kiritaka havia feito sobre sua linda voz. E em como sua voz poderia trazer felicidade para todos que escutavam. No clímax da música, a autoridade da Sirius começou a ser desfeita. A Priscila fala que de fato, seus olhos tinham razão em tê-la escolhido. Aquele jeito bobo é adorável. Ser bobo e tolo são parecidos, mas diferentes. Os tolos não veem o valor da vida, mas os bobos têm a habilidade de nos divertir. A Liliana provou seu valor, por isso a Priscila deve recompensá-la. A Sirius fica furiosa. Várias correntes saltam do seu corpo, fazendo ela sangrar. Despedace e queime. As correntes perfuram o chão, subindo a torre e causando uma enorme explosão. A Priscila pergunta o que diabos a Sirius tá fazendo com sua propriedade, mas a Sirius chama ela de arrogante e usa suas correntes para atacar a Priscila, que aparentemente havia sido perfurada, mas as correntes foram ricocheteadas. Mais um acessório havia sido quebrado. Ela chama a Sirius de maldita. O clímax da batalha se inicia. Ainda com a torre caindo, a Liliana continua cantando com muita determinação. A Sirius fala que acabou a brincadeira. Entendimento mútuo é o que todos desejam. Amar é se tornar uma só pessoa. Errado. Amar é aceitar outra pessoa mesmo sendo diferente. Se todo mundo olhasse para o mesmo lado, ou se pensasse a mesma coisa, ou até mesmo fizesse as mesmas coisas, isso seria deprimente. Aqui a luta se finaliza. No entanto, a Sirius ainda tinha uma carta na manga. A garotinha que ela havia sequestrado. Mas a Priscila não se deixou abalar. As correntes da garota foram quebradas e a Sirius cortada. A espada do sol só queima aquilo que a Priscila deseja que seja queimado, e só corta aquilo que ela deseja que seja cortado. Esse é o final da Sirius. Sozinha, apenas com suas falácias sem sentido. O corte é feito e ela afunda nas profundezas do lago. A torre desaba e as pessoas se desesperam. Cada um deles se une para salvar Liliana, mas ela já estava suave. Depois de ter
passado pelo sol, é bom dar uma resfriada na água gelada. Ela afunda e quem chega para o seu resgate é o Kiritaka, que finalmente havia dado as caras. Parece que ele havia sido pego pela autoridade da Sirius, mas graças à voz da Liliana ele recobrou a consciência. Mas a coitada já estava no seu limite. Ela se joga nos braços do Kiritaka e fala que vai dormir um bocadinho. Ela não pretende falar isso diretamente, mas que bom que ela é sua princesa da voz. Rapaz, o episódio hoje foi mais ou menos, né? Não foi ruim, mas também não foi, né? Mas é isso, deixa o like aí que você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, tamo junto, é nóis. Tá bom, que episódio foi esse? O Regulus apanhou mais que mula velha, e o Subaru usando as mãos invisíveis para cortar a ligação do coração da Emilia, foi absolutamente cinema. Ainda por cima tem um Reinhard voltando do espaço sideral, pegando um impulso na lua. Simbora pra mais um recap dessa obra incrível. O episódio começa com a Emilia correndo para a catedral, onde estavam as esposas do Regulus. Isso porque o Subaru havia dito que a autoridade do Regulus, de alguma forma, estava ligada com suas esposas. E para que ele se torne um rei pelado, é necessário retirar todas as suas esposas. Chegando lá, todas estavam no mesmo local, totalmente imóveis, parte do cenário. A Emilia fala que eles irão derrotar o Regulus, mas para isso ela vai precisar da ajuda de todas elas. Ganhar ou perder não determina quem está certo, mas se eles perderem aqui, o Regulus vai pisar em algo precioso. A número 184 pergunta se esse algo precioso seria a sua vida. A Emilia diz que a vida não é tudo que importa, né? Mas para elas isso é tudo que importa. Elas sequer querem desejar mais do que isso. Por um momento o salão fica silencioso, mas a Emilia quebra perguntando o seu nome. O número não é um nome. Ela não sabe nada sobre a número 184. Portanto, seria um egoísmo da sua parte lhe pedir um favor. Mas a 184 se recusa. Afinal, a Emilia é diferente de todas elas. A Emilia confirma que elas são diferentes. Elas vieram de locais diferentes, circunstâncias diferentes. Mas isso não a incomoda. Afinal, elas podem se entender. A número 184 pergunta onde a Emilia quer chegar com tudo isso. O que a Emilia quer dizer é que elas são diferentes. Por isso, ela quer saber o nome da 184. Ela se apresenta como Emilia, uma meia-elfa muito diferente. No entanto, elas têm muito em comum. Furiosa, a 184 manda que a Emilia deixe de ser estúpida, porque ela se daria o trabalho de torná-las humanos novamente. Elas apenas precisam continuar sendo bonecas, obedecendo tudo que ele manda. Fazendo isso, elas não vão ser mortas. Esse é o único jeito que elas acreditavam que poderiam lutar. Ela pergunta o que a Emilia sabe sobre qualquer uma delas ali. A Emilia responde falando que elas são gentis, e sabe que cada uma delas está se esforçando ao máximo, que cada uma delas está pedindo por ajuda. Todas estavam implorando. Isso era nítido, não apenas em seus olhos, como também nas suas vozes. Por esse motivo, a Emilia irá ajudá-las, mas para isso ela vai precisar da ajuda de todas elas. Nesse momento, a 184 faz uma pergunta para todas as garotas que estavam presentes. Ela pergunta se alguém entre elas verdadeiramente nutria sentimentos pelo Regulus. Todas ali ficaram inquietas, até que alguém se levantou e falou que o odiava, fazendo com que todas as outras colocassem seus sentimentos para fora. Elas desceram a lenha no Regulus. Algumas queriam que ele morresse, outras chamavam ele de louco. Algumas já haviam rejeitado ele diversas vezes em sua mente. Em meio a isso tudo, a número 184 revelou seu verdadeiro nome, Sylphie. Esse era o seu verdadeiro nome. Todas ali haviam aceitado ajudar a Emilia. Então a Emilia contou tudo que o Subaru havia lhe dito. Só que ninguém sabia como derrotar o Regulus. A Sylphie pergunta se a Emilia tem certeza daquilo. Não dá para imaginar que o Regulus deixaria algo tão importante aos seus cuidados. Mas ela tem certeza daquilo. O Subaru jamais deixaria ela na mão. Então ela entrega um espírito menor. No entanto, ele foi rejeitado. A Emilia rapidamente percebeu, colocando sua cabeça no peito da Sylphie. Ela ouviu não um, mas 2 batimentos cardíacos. O Regulus havia fixado seu próprio coração no coração das suas esposas. A cena corta pro Subaru levando um couro. O Regulus estava rindo do quão patético o Subaru era, correndo para todos os lados, enquanto tentava desesperadamente fugir. Mas caso o Subaru diga onde a Emilia havia ido, ele vai ter uma morte misericordiosa. O Subaru fala que se ele realmente fosse misericordioso, não usaria suas esposas como sua autoridade. O Regulus o elogia, dizendo que ele é realmente um cara muito habilidoso. O Subaru pergunta se nenhuma das suas noivas havia tentado traí-lo. Bom, isso é bem simples de responder. O Regulus havia confiado seu coração a elas. Só que nem ele nem suas esposas sabem em quem o coração ficou. Ou seja, para derrotá-lo, suas esposas precisam morrer. A cena volta para Sylphie, cheia de nojo e de raiva. Ela se decide fazer o que já deveria ter feito há muito tempo.
essa seria a única maneira de derrotá-lo. A Emília tenta impedir, falando que deve haver outra maneira. Ela não vai aceitar que ela desista dessa forma, mas se ela fizer, outras pessoas serão as vítimas, mesmo depois dele ter pisoteado seu coração. A Sylvie aguentou todo esse tempo, achando que ele não iria violar o seu corpo. Esse homem que decide tudo e que as matava caso tivesse um único arranhão. Essa ferida será a prova da sua liberdade. Essa foi a melhor maneira que ela achou para se vingar. Ela sabe que quando ela morrer, o coração será transferido para outra esposa. Afinal, o Regulus só é capaz de amar ele mesmo. Isso fez com que todas tentassem tirar a sua própria, né? Mas antes que ela pudessem fazer algo, a Emília as parou. Ela vai parar os batimentos cardíacos de todas elas. De volta pro Subaru, ele estava fingindo estar quase morto. Ele sabia que o Regulus era o típico idiota que, ao ver seu inimigo arregaçado no chão, começaria a falar igual um mongoloide. O Regulus fica irritado por ter sido feito de trouxa, arremessando uma pedra contra o Subaru. Um simples ventinho partiu um prédio ao meio. No horizonte era visível a igreja sendo completamente congelada. O Regulus fica maluco, não que ele já não seja. Pra ele isso não era algo que um humano faria, tirar a vida de todas as suas esposas. Mas aí ele foi nocauteado pela Emília, que chegou arregaçando. Nitidamente ela estava furiosa. Aí ela contou tudo o que havia acontecido pro menino Subaru, mas essa luta não seria nada fácil. O Regulus não havia sofrido dano algum. Ele pergunta se depois de tudo que fizeram ele passar, tudo que havia restado foi uma montanha de sacrifícios. Como eles irão recompensá-lo por isso? Ele pergunta se o Subaru tem certeza que a Emília não errou na contagem. Uma louca assassina em massa que não consegue contar o número de vidas tiradas. Ela fala que foram 53, o número de garotas que ele estava prendendo contra sua vontade. O Regulus pergunta se ela está esperando algum elogio. Não é grande coisa, é um lixo saber contar. A Emília fala pro Subaru que o coração do Regulus está dentro dela. Isso fez o Regulus cair na gargalhada. Tudo que eles podem fazer agora é amarrar a corda no próprio pescoço. O Subaru pergunta se isso é realmente verdade, e a Emília confirma. Ela pode sentir por conta própria. O Subaru pensa que ele pode colocar seu coração em quem ele quiser. Nesse caso, o coração do leão pode continuar escapando da morte. O Regulus pergunta se o Subaru estava pensando se seu coração ainda tinha lugar para ir. Nesse caso é bem simples de saber. Ele só precisa matar a Emília, que está bem na sua frente. Mas é claro que ele não conseguiria fazer isso. A Emília cria uma adaga de gelo. Ela mesma iria fazer isso com ela mesma. Mas o Subaru pede para que ela não provoque. Daí o Regulus diz saber quem o Subaru é. Ele havia feito aquela transmissão momentos antes da cerimônia. O Regulus ri ao falar que o Subaru havia matado o bispo do pecado e chama o Betelgeuse de fracassado. Alguém que não conseguiu conquistar nada, mesmo depois de ter se tornado um bispo. Nesse momento, o Subaru se lembra das mãos ocultas. Ele pergunta se a Emília poderia confiar nele. Ela diz sempre acreditar que ele é capaz de fazer de tudo. Daí simplesmente acontece uma das melhores cenas desse episódio. O Subaru invocando sua mão oculta, a autoridade da preguiça, para arrancar o coração do Regulus de dentro da Emília. A execução foi um sucesso. Isso deixou o Regulus extremamente putaço. O Subaru pergunta se ele ainda não havia percebido que o chão sobre seus pés estava molhado. Uma distração e o Regulus foi chutado pela Emília. Agora, finalmente, ela conseguiu bater no desgraçado. Ele tenta atacar, mas o golpe da Emília deixou ele zonzo, recebendo a martelada mais satisfatória que eu já vi. Ele colide contra a pilastra, enquanto se perguntava como eles superaram a autoridade da avareza. Aí, meu amigo, a Emília chegou na voadora. Primeiro ele vai pagar por todas as esposas. A Emília deu 53 socos consecutivos e, para finalizar, usou blocos de gelo para perfurar o Regulus. Entretanto, o miserável parou o tempo do seu próprio corpo, uma invencibilidade com limite de tempo. Aí, meus amigos, o Regulus começou a choramingar, falando que aquela era uma luta injusta. O Subaru fala que 2 contra 1 é um jogo sujo. Talvez eles devam fazer isso individualmente. O Regulus fala que é verdade, tem que ser 1 contra 1. Nesse momento, uma bola de fogo cai do céu. Simplesmente o Reinhard, que havia aceitado a proposta do X1. O Regulus pensa que aquilo é impossível. Ele havia mandado o Reinhard pelos ares, mas o erro do Regulus foi ter arremessado ele contra a lua. O maluco simplesmente pegou impulso na superfície da lua. O Reinhard deu uma de Saitama e foda-se. Daí o arregaço começou. Um golpe mandou o Regulus pelos céus. Enquanto ele girava no ar, ele fica se lamentando. Nunca vi um maluco pra falar igual esse cara. Daí o Reinhard simplesmente spawna
katana nas costas dele, dando um soco na coluna do Regulus que fez ele ser arremessado contra o chão. Só que ele ativou sua autoridade, mas isso fez ele simplesmente ignorar a física. Saiu descendo. No momento que ele desativa sua autoridade, todos os ossos do seu corpo foram quebrados por conta da inércia, né? Que falta faz uma escola. Enquanto o buraco se enchia de água, ele se lembra da primeira vez que havia visto a Emília. Com um buraco cheio de água, ele ficava ativando e desativando sua autoridade, lhe causando uma dor descomunal, juntando isso com a água dentro dos seus pulmões. Até que ele, finalmente, Regulus Corneias, representante da avareza, bateu as botas. Depois disso, a Emília desfez o congelamento. E a Sylphie, ao ver a Emília, não conteve suas lágrimas. Finalmente, elas estavam livres para viver suas vidas. E o Subaru fala que ela é incrível, congelou todas, a colocando em um estado de suspensão. A Emília havia ficado congelada por muito tempo, né? Então ela já sabia que isso iria dar certo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a luta estava chegando no ápice. E meus amigos, que episódio brabo! Sábado foi solo leveling e hoje em zero. Vamos com calma, vamos com calma. Se você viu o vídeo até aqui, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O episódio começa onde o anterior havia finalizado. O Garfield na sua transformação bestial. Alguns Majus aparecem e o Garfield parte pra cima, mas de repente ele trava. A Elsa pergunta se ele está indo contra alguém que nunca havia lhe causado rancor, mas antes de ser atingido ele consegue desviar. O quatro braços despedaça os Maju. Os dois ficam se encarando, até que a luta novamente recomeça. O Garfield toma no queixo que logo em seguida é arremessado pelos céus. Colidindo contra o chão, ele é brutalmente golpeado, afundando no chão por vários andares. A cena corta pro Otto, que havia golpeado o Lin Bettekaitos usando os dragões de água. A Felt e os demais presentes agradecem pela ajuda do Otto. Outra vez que ele pergunta o que a Felt estava fazendo ali. Ela fala que estava indo buscar algo que havia esquecido na pousada. Uma arma secreta que seu feiticeiro havia lhe dado. Supostamente uma arma poderosa. Nesse momento, Otto a interrompe. O clima fica pesado com a tentativa de fuga de um dos dragões de água. Amedrontado, Otto pergunta o quão confiável seria essa arma que a Felt havia mencionado. Segundo o velho Rom, nem mesmo o Rei Hyde saiu ileso dela. O Otto diz ter entendido. Ele e os demais irão ficar e ganhar tempo. Nesse meio tempo, a Felt deve ir buscar o meteoro. Agora, quanto tempo eles irão aguentar? O Otto fala que vai depender da velocidade da Felt. Nesse momento, o Lien Bettekaitos aparece. Ele diz estar surpreso, mas um monte de lagartos aquáticos não servem pra nada. Alguém gourmet como eles tem padrões degustativos diferenciados. A Felt adianta o passo. O Bettekaitos se impulsiona para atacá-la, mas é impedido pelo Goston, que usando sua mana consegue se defender de um golpe fatal. Ele tenta golpear a Gula, mas ela já havia percebido seus planos e desviou do ataque. O Otto fala que ele parece bem calmo para alguém que foi enganado. Agora que a Felt meteu o pé, o Bettekaitos está pensando em devorar aqueles três. O Otto fica cagado de medo. Ano passado ele foi envolvido em diversas lutas. Ele se pergunta em que tipo de comerciante ele se transformou. A cena volta pro Aldebaran, cortando e fatiando a Capella em todos os modos possíveis. Mas como sempre, ela consegue se regenerar sem grandes dificuldades. O Aldebaran fala que isso é nojento. A Capella chama ele de grosso. Se ele não medir suas palavras, nunca terá uma doce garota ao lado dele. Ou é assim que os caras que andam sorrateiramente pelas sombras agem? Ela diz que anda pensando: quem será que foi o idiota que abriu a comporta principal e mudou toda a cidade? Se isso não tivesse acontecido, nesse momento eles teriam tudo aquilo que havia pedido. O Aldebaran fala que não sabe do que ela tá falando, mas a Capella sabe que ele conhece os idiotas que sabem onde estão localizados os ossos da bruxa. Todos eles haviam caído mortos sem que ela pudesse fazer algo. O Aldebaran fala que isso é lamentável. Uma bagunça como aquela, má sorte pode atingi-la de qualquer lugar. A Capella pergunta se ele está se fazendo de idiota, mas isso não importa. Afinal, ela vai levar o seu amor até ele, contanto que ele retire seu capacete e lhe mostre o seu rosto. Só que ele guarda sua espada e começa a falar igual a mulherzinha, falando que aprecia seus pensamentos, mas eles ainda nem se conhecem direito. Além disso, ele não quer que seus amigos fiquem fazendo fofoquinhas sobre ele. Ela diz entender. Ele é um masoquista que gosta de ser insultado por mulheres. Nesse canal aqui só tem prota masoquista, o tipo de carne que ela não gosta nos homens. Ela manda que ele dê uma boa olhada nesse corpo volumoso, se transformando na Priscila, não somente em seu tamanho avantajado, como também no seu tom de voz. O Aldebaran fala que aquilo lhe deixa doente e pergunta onde diabos ela havia visto sua princesa. Só que a Capella nunca viu ela antes. Ela não consegue ver o rosto do Al, mas sua reação e atitude, qualquer movimento feito por ele. Ela é do tipo que dá tudo de si. Pegando nos melões, ela manda que ele dê uma boa olhada no seu corpo. Seu rosto e sua voz devem estar exatamente com o que ele gosta. Só que o Aldebaran já venceu a luxúria. Esse não é o tipo de amor que ele procura nesse mundo. A Capella pergunta do porquê ele a rejeita. O que há de errado com ela? Ele pede desculpas e pede para que ela não pense errado. Não é como se ele odiasse ela, mas pensando melhor,
Ela é nojenta. Dói só de olhar pra ela. Isso deixa a Capela putaça e começa a atacar o Aldebaran. Ele corre entre as pilastras e a Capela corre atrás, mas no mesmo segundo ela tem sua cabeça separada do pescoço, seu corpo perfurado e explodido em vários pedaços. O Al pensa que isso deve ser o suficiente, só que a peste da cabeça ainda estava viva e começou a se regenerar. Mesmo com as coisas estando difíceis, ele se recusa a recuar. Ele pede desculpa, mas a Priscila havia chutado sua bunda e disse pra ele cuidar das coisas por ali. Claro que uma mulher como a Capela lhe causa medo, só que arruinar o humor da Priscila é ainda pior. Ela fica raivosa. Ela não suporta o Aldebaran falando de outra mulher bem na sua frente. A cena muda pro Garfield arregaçado no chão. Se levantando, ele se pergunta onde estava. Na frente dele, o Quatro Braços, só esperando o moleque se levantar pro cacete torar de novo. Ele se lembra da conversa que teve com Subaru sobre o Kugan, além da Viva. Os Demis humanos têm alta afinidade com a magia, exceto a tribo dos diversos braços. Apesar das outras tribos segurarem um lugar estável, a tribo dos diversos braços foram ridicularizados e discriminados. Então o Kugan apareceu e virou a mesa. Apesar das várias raças de diversos braços, que nasceram com 4 ou 5 braços, o Kugan nasceu com 8. Ele foi visto como um estranho e menosprezado dentro da sua própria tribo. Apesar disso, ele pegou a espada para proteger o seu povo, empunhando várias espadas, sendo conhecido como Cleves Devil. No entanto, ele apenas embuia contra aqueles que ele reconhece como digno, considerando uma marca de aclamação a um guerreiro. Em outras palavras, ele ainda trata o Garfield como uma criança. O Garfield parte para cima. Seu soco é bloqueado e contra-atacado. O Cargam tenta cortá-lo, mas salta para trás. O Garfield pula e é socado, mas consegue ferir um dos seus 8 braços. Sendo arremessado contra o chão, ele consegue desviar antes de ser pisoteado. Tendo seu pé imobilizado, ele segura a espada com a boca. Ativando seu poder, o Cargam é obrigado a recuar, arremessando uma enorme pedra contra o Garfield, que consegue se defender e a pedra é destruída, tendo seu pescoço agarrado pelo Kurgan. Entretanto, em desespero, o Garfield se lança contra a correnteza, infelizmente sendo levado até um dos abrigos subterrâneos, onde estava lotado de pessoas. Em meio àquela multidão estavam os filhos da mãe do Garfield. Quando parecia tudo estar indo bem, uma Maju aparece dentro do abrigo. As pessoas ficam desesperadas. O Garfield trava. Ele se lembra da sua luta contra a Elsa, mas para proteger as crianças ele supera o seu trauma. O moleque abraça ele em agradecimento. Ainda assim não havia terminado. O Kugan havia aparecido, fechando a única rota de fuga possível. O Garfield começa a dar uns pulinhos. As pessoas começam a gritar o nome dele. Tudo que eles podem fazer é assistir aquela batalha. Mas aquilo deixou o Garfield super motivado. Nesse momento, o Kurgan ergue suas 8 espadas, reconhecendo o Garfield como um guerreiro digno. Partindo pra cima, o Kurgan é arremessado para trás. Uma sequência de golpes é trocada. O Garfield fica entre desviar e chutar, usando sua magia para erguer pilastras, assim quebrando a defesa do seu inimigo, aproveitando uma distração para golpeá-lo. Todavia, seu peito é cortado, novamente se erguendo do chão, trocando socos diretamente com seu oponente. Kurgan avança com suas espadas. Com a perna, o Garfield consegue imobilizar usando magia. Com um terceiro, todos os seus braços foram ocupados, se aproximando pelo seu ponto cego. Rapidamente, o Kurgan tenta contra-atacar. O Garfield se defende e tem seu braço esquerdo arrancado, seu braço direito destruído. Pegando impulso no chão, o Garfield salta, se impulsionando contra o teto, partindo para cima do Kurgan, arrancando um pedaço do seu pescoço. Observando o Garfield de cima, suas últimas palavras foram magnífico. E assim termina o episódio. Na moral, isso foi muito lindo. Estilo a luta do queixo de meio metro contra o Monarca Demônio. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu like.